Bom, é isso então. Boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aulinha de história hoje. Hoje é a aula 3. Enfim, nós estamos tocando em duas frentes diferentes. Eu estou com história antiga, e a Laisa está pegando ali da queda de Roma, né? Em diante, né? A parte mais do Renascimento, indo para a Idade Moderna já. Tá bem? Então vamos lá, espero que vocês aproveitem, que estejam estudando, porque não tá fácil para ninguém, gente. E sem estudar, então, ferrou de vez, né? Bom, hoje a gente vai falar de mundo grego, tá? Os gregos que influenciaram muito a nossa cultura, não sei se todos de vocês têm a noção do tamanho da influência dos gregos, mas eles são verdadeiros revolucionários na filosofia, nas artes, na música, na construção civil, na matemática, né? Então, quando você pega ali o período áureo da Grécia e até antes também, você vai ter grandes filósofos que refletiram como o mundo começou a existir, do que é formado cada uma das coisas. Então, você tinha filósofos ali, antes mesmo dos modelos atômicos que vocês já viram na aula de química da Mirce, tinha filósofos ali já refletindo do que as coisas eram feitas. Então, a filosofia grega ela é muito forte, assim como a matemática, né? Você tem pessoas como Pitágoras, que vocês com certeza conhecem da escola, né? Tales de Mileto, enfim, existem vários teoremas de diversos matemáticos, existem escultores, arquitetos como Fídias, né? Que foi um grande escultor, responsável por grande parte, né, das esculturas mais famosas do mundo grego antigo e também das construções. Você tem grandes governantes como Péricles, que ficou muito famoso, não Péricles do Pagode, tá? Mas esse Péricles, ele foi o imperador ali, o rei de Atenas, do período áureo, né, de Atenas. Enfim, ele meio que implantou o primeiro modelo de democracia ali, então ele tem um papel muito importante na história da humanidade, assim como diversos filósofos, né, como eu já falei, aí vem Sócrates, Aristóteles, Platão, enfim, estão inúmeros casos, tá? A gente não vai falar tanto de filosofia hoje aqui, porque eu creio que isso é uma aula que demanda um professor de filosofia mesmo, né? Eu creio que talvez a gente tenha uma aula de filosofia em breve. Mas, caso não ocorrer, eu posso dar uma pincelada, porque eu sou um amante de filosofia, né? Da mesma forma, eu não vou me aprofundar muito nas artes também, porque no cursinho presencial eu tinha o costume de fazer uma aula só de história da arte. Então, nessa aula de história da arte, eu fazia um panorama geral da história da arte na humanidade, assim, tá? Então, eu gosto de dar essa aula só falando de arte, que aí eu acho que ela é muito mais produtiva, muito mais interessante. Mas nós vamos falar aqui hoje de Grécia, tá? Eu vou compartilhar o meu PowerPoint aqui. Vamos lá. Hum, vamos lá. Bom, vou tentar ser breve aqui, tá bom? No que eu vou falar, no que eu vou ensinar. Mas eu vou tentar trazer um panorama de Grécia, tá bom? Que é a civilização antiga das mais importantes que a gente tem. Vamos lá. Falando de Grécia Antiga, essa pintura em si não é grega, tá? Ela é de um pintor renascentista chamado Rafael, italiano, muito famoso. Mas o nome dessa pintura é Escola dos Filósofos e está representando aí diversos dos filósofos mais importantes da história grega, né? Enfim, uma pintura maravilhosa que eu amo. Se eu tiver a oportunidade de colocar uma réplica, enfim, é uma pintura que eu amo. E se eu tiver a oportunidade de colocar uma réplica dela um dia na minha casa, com certeza vou colocar, tá bom? Talvez faça um barulho de trem aqui. Eu moro perto da linha do trem. Enfim, a gente vai tocando aula aí, tá? Bom, acho que assim, a gente vinha falando até o momento de, a gente vinha falando até o momento de pré-história e das primeiras civilizações, tá? E eu gosto sempre de indicar filmes, de indicar séries. Então, por exemplo, eu indiquei os Croods de pré-história, indiquei ali de história antiga alguns outros filmes ou séries que não necessariamente tratam de pré-história, mas que mostram como a humanidade se desenvolveu, né, dentro daquele cenário. Então, a gente pode olhar ali de pré-história, pequenas famílias, em grupos pequenos,
eles não tinham como estocar comida ainda, eles não tinham sacado o que era agricultura, o que era pecuária, eles não tinham geladeira, então eles eram nômades, eles iam de lugares em lugares buscando melhores condições climáticas, né, para não morrerem de frio, etc. E aproveitando ali das safras, dos alimentos, das frutas, etc. Quando os recursos acabavam em um determinado local, eles migravam para outro local. Isso é o nomandismo, né? Os grupos tinham que ser pequenos porque eles não tinham como sustentar muitas pessoas, ia dar briga, dar confusão, muita gente ia morrer, tá bem? Depois a gente começa, a partir do momento em que se descobre a agricultura, no período neolítico, a migrar para um novo momento da história, que seria o sedentarismo, né? Então, o ser humano já tinha condições de estocar alimento, de fazer a pecuária, de fazer agricultura, enfim, a forma de vida muda e eles já conseguem se estabelecer no lugar, porque eles conseguem ter comida o ano inteiro. Então as coisas vão começar a mudar. E aí é interessante. Vamos imaginar que você se perdeu numa ilha deserta, tipo Lost. Qual a primeira coisa que você vai pensar? Né? Eu preciso encontrar água. Então, as primeiras tribos, as primeiras civilizações da humanidade, elas vão se localizar, né, ou se estabelecer justamente em locais próximos a grandes rios e regiões de planície de rios, onde você tem facilidade de cultivo de alimentos, etc. E aí, dentro disso, a gente falou das tribos, né? Então, esses pequenos grupos familiares começaram a crescer e abranger novas pessoas, né? Na pré-história, os grupos não passavam de 40 pessoas. Quando tinha um grupo de 40 pessoas, era muito já, né? Quando a gente entra na história antiga, que é esse período já pós-sedentarismo, descoberta da agricultura, onde começam a surgir as primeiras tribos, a gente já começa a ter um aumento muito maior de pessoas vivendo nessas tribos, né? É só você olhar, por exemplo, as tribos mais remotas indígenas do Brasil. Os grupos são maiores, né? Chegam ali a 500, às vezes até 1.000 pessoas. Enfim, desse esquema de tribos, a gente começa a crescer e crescer e crescer, e aí a gente começa a chegar ao que a gente conhece como cidades, né? E aí as cidades vão chegar a um número de pessoas assim absurdo, né? Quando nós olhamos, por exemplo, as cidades da Mesopotâmia, daquela região ali, já há 3.500 anos antes de Cristo, já tínhamos cidades, como por exemplo a primeira fase da Babilônia ali, com 20.000 pessoas morando no mesmo espaço, né? Então, você vê que a dimensão muda, tá? Enfim, eu gosto de falar de filmes e uma recomendação que eu tenho também aqui de história antiga é justamente nesse período de começo das civilizações ali, 10.000 antes de Cristo, é um filme bem interessante. Ele tem, claro, romantiza a coisa toda, mas é legal a gente entender como era a relação dos homens, um contexto de muita guerra, né? A agricultura vai aparecer naquele filme. Você vai ver também a questão da crença, né? Como ela é forte, como o sacerdote ele exerce realmente um poder sobre toda a civilização. Então tem a ideia do sacerdote de rei, os grandes monumentos para tentar se aproximar dos deuses. Então tem todas essas questões, tá? E aí, agora entrando na aula de Grécia em si, aqui eu deixei algumas recomendações de filmes que você pode assistir, se você não tem saco para ficar lendo, de filmes que contam a história dos gregos, tá? Eu aprendi muito com esses filmes. Eu tive uma professora na escola, né? O nome dela foi Eliana Giacomo, e enfim, ela sempre ensinava a gente com filmes, e eu nunca me esqueço dos filmes, né? Bom, a primeira recomendação é Troia, é um filme muito bom, tem um elenco muito bacana, né? Como por exemplo, o Brad Pitt, estrelando principal, fazendo o herói grego Aquiles. Você tem ali também o Orlando Bloom, que faz o Príncipe Paris. Eu vou contar melhor essa história, tá? Você tem a Odisseia, que também é do período pré-homérico, tá? Eu vou explicar também o que é período pré-homérico. A Odisseia é um filme muito interessante que vai contar a história de um herói grego que participou da Guerra de Troia e na volta dele para casa. Esse filme é enorme, eu acho que tem mais de quase 3 horas de filme. Vai contar um pouco da história da Guerra de Troia, vai contar também um pouco da mitologia grega, como eram os costumes, como era a vida dos gregos. Então, é um filme muito bacana, tá? O terceiro filme que eu recomendo, já sobre o período clássico, quase no helenístico grego, é o filme 300, muito conhecido de todos. É um filme muito voltado para a guerra e mostrando mais um contexto de Esparta, né? Mas é interessante que ele mostra algumas das grandes guerras que ocorreram naquele período e da rivalidade dos gregos com os persas. Tem tudo isso que é bem legal. E aí um último filme já sobre o período helenístico, que é o filme Alexandre, que se eu não me engano tem no Netflix, eu assisti esses dias, inclusive.
Enfim, tem a Angelina Jolie, tem o Anthony Hopkins, que, sei lá, se o cara fazer filme de culinária, eu vou assistir, é muito bom. Enfim, é um filme muito bacana que conta um pouco de como a cultura grega se difundiu, né, através dos macedônios para toda a humanidade, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouco de território grego, tá? Por quê? Porque o território ele influencia como vai ser a forma de vida das civilizações. Quando nós olhamos a Mesopotâmia, nós temos uma região que está ali dentro da crescente fértil, né? Que é aquele lugar que tinha uma vasta região de rios, de pântanos, de lugares bons para cultivo de alimentos, etc. Então a economia vai ser muito rica, eles vão produzir muitas coisas, as cidades vão ser ricas e vão ser muito disputadas também, né? Quando a gente chega na Grécia, a gente tem um território bem diferente do que a gente está acostumado, né? Quando nós olhamos em comparação com o Egito, você sabe que tem ali o Rio Nilo como principal e as cidades ao redor do Rio Nilo. Então, quando o Rio Nilo transborda, aí o que acontece? As pessoas vão lá, se apropriam do rio, é, e ali plantam as coisas, etc. Quando a gente chega na Grécia, o contexto é diferente. A Grécia tem um território muito montanhoso, um território muito íngreme, muito árido, então você não tem muitos lugares interessantes para você fazer cultivo de alimentos, etc. Dificuldade muito grande no território grego, então eles têm que se adaptar dentro da realidade deles, né? Se os gregos não têm uma terra fértil, o que eles vão fazer? Eles vão buscar outros lugares, né? Eles vão buscar outros lugares onde eles encontrem essa questão da fertilidade, né, para produzir alimentos ou para comprar alimentos. Então, os gregos, eles foram meio que forçados pelo território deles a ser bons comerciantes. E mais do que isso, expandirem, né, os seus horizontes através do comércio marítimo. Então, né, até dentro da cultura grega, você tem o deus Poseidon, que é o deus dos mares. Então, você vê como essa coisa do mar é forte para os gregos, né? Então, aqui nós temos um rápido mapa, né, que explica como é que é a distribuição hoje do território grego em relação com os outros países, né, ali perto da Turquia, a Itália também está perto, a Albânia, a Bulgária, enfim, esse espacinho ali em cima, onde está a Turquia, né, que parece que tem dois territórios que se unem, assim, aquilo ali é o meio que o lugar em que divide o território oriental do mundo do território ocidental, né? Então tem até essa coisa que é interessante. Enfim, tem a questão do mar Egeu, que é esse espaço que está justamente dentre o território grego, tá? E aqui embaixo você tem o mar Mediterrâneo, que divide ali a Europa da África, que é sempre quando você vê aquela questão, porque imigrantes da África invadiram a costa da Itália, a costa não sei lá o quê, é pelo mar Mediterrâneo que eles fazem essa travessia, tá? Bom, aqui a gente vai ver um pouco também sobre Creta, né? Essa ilha que tem uma função muito importante dentro da história dos gregos. Continuando aqui, nós temos um mapa que desenha um pouco do território grego, tá? Vamos lembrar que a gente está falando de história antiga. Então, essa noção de país, como a gente tem hoje, não existia. País Grécia, não tinha isso, né? País Egito, não tinha. Eram diversas cidades que, por algum fator, elas tinham um espectro que os unia. Por exemplo, língua, cultura, crenças, etc. Tem tudo isso, tá? E com os gregos não era diferente. Então, a Grécia tinha uma divisão, né? Vamos tentar explicar aqui para vocês. Eram diversas cidades, né? Cidades-estado, ou seja, cidades autônomas, espalhadas por todo esse território aqui do Mar Egeu, tá? Então, você tem em vermelho aqui a Grécia insular, que seriam as ilhas que eram habitadas dentro do Mar Egeu e do território ali conhecido como Grécia, tá? Tinha a Grécia peninsular, tá? Que é esse espaço rosa aqui, também conhecido como Peloponeso. A parte verde é a Grécia continental, que aí ela está realmente ligada ao continente europeu, tá? Enfim, com diversas cidades aqui. Bom, continuando, nós temos aqui em amarelo a Grécia Oriental, que aí já é no lado oriental do mundo, tá? E aí você vai ter ali diversidades importantíssimas para a humanidade como um todo, tá bom? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa de fé, né, a Bíblia, ela tem algumas cidades aqui que tem lá na Bíblia, por exemplo, Éfeso, tem um livro da Bíblia que chama Carta aos Efésios, né, o pessoal de Éfeso. Outra é Coríntios, a carta ao povo de Corinto.
Enfim, isso está presente na cultura cristã, e não só na cultura cristã, como também na matemática. Você olha aqui, Mileto, né? É a cidade do famoso Tales de Mileto. Enfim, entre outras questões que a gente vai ver aqui, como, por exemplo, nos esportes. Ó, você tem Olímpia, que foi a cidade onde começou, né, as Olimpíadas que nós conhecemos, as Olimpíadas da Era Antiga, não da Era Moderna, mas, enfim, existe uma semelhança nos modelos de Olimpíada, tá? Bom, essa ilha de baixo aqui, Creta, ela é muito importante para a história dos gregos. Por quê? A Grécia, né, o território grego é ocupado por dois grandes povos. O primeiro é o povo egeu, tá? Do Mar Egeu. E o povo egeu vem justamente da ilha de Creta, né? Que a capital é Knossos. Tem um castelo de Knossos, palácio de Knossos, né? Do rei Milos, que foi um rei muito importante dentro da cultura de Creta, né? E, enfim, os cretenses eram conhecidos também como o povo do mar, tá? Existe um termo para isso, eu vou ver mais para frente aqui, eu tenho um slide, mas, enfim, os cretenses, eles eram muito fortes no comércio, então eles foram expandindo seus horizontes e chegaram até o Peloponeso, entre outras regiões ali do Mar Egeu, tá? Da mesma forma, os indo-europeus, né, que acreditavam que vieram da mesma descendência, a descendência de Hélен, né, e aí vem o termo os helenos, que vieram da parte da Europa e invadiram a Grécia continental. Então, tem uma série de povos que chegaram ali na Grécia e formaram as cidades-estados, tá bom? Bom, continuando aqui, a Grécia tem um território na Península Balcânica, né? Que é essa região entre o Mar Negro e ali o Mar Jônico, também é conhecido como Mediterrâneo, enfim, tem todas essas questões, e aí você vê os países que hoje compõem a região, né, da Península Balcânica, e a Grécia, claro, faz parte deles. Bom, então o que é a Grécia, né? A Grécia, nesse período, é uma série de cidades independentes e rivais, né? Como elas eram independentes, elas rivalizavam. Todo mundo queria sair ganhando. Então, contexto de abrir. Bom, as polis gregas, elas vão começar a se expandir, né? Quando começa a ter guerras. Então, quanto mais guerra tem, mais tem gente fugindo para não ser morto e criando outras polis, outras cidades em outras regiões, tá bem? O relevo, como eu já falei, da região grega é muito acidentado, tá? E a conexão das polis gregas, né, o que faz o povo grego, né, dentro da aula o tema é mundo grego, é a cultura, é a língua, são esses fenômenos, né, essas questões que unem o povo de alguma forma, tá? Continuando aqui, nós temos os períodos desse mundo grego, dessa formação da Grécia. O primeiro período é o pré-homérico, que é um período onde ocorre essa formação do mundo grego, onde começam a vir os povos egeus, né, que vieram de Creta, invadindo ali as ilhas do Mar Egeu, e os indo-europeus que vieram do descendente de Hélен ali, que chegaram na Grécia continental e foram se espalhando, tá? Daí vieram diversos povos dentro desses dois, tá bem? Bom, depois disso que tem um espalhamento, né, o povo começa a se acomodar na região, a gente tem o período homérico, que aí é um período, né, que, diferente do pré-homérico, nós já temos coisas escritas. No período pré-homérico, as bases que nós temos são mais de ruínas, de arqueologia, de fósseis, de algumas coisas nesse sentido. Já no período homérico, nós temos os escritos do poeta Homero, tá? Um poeta grego cego, que é muito importante na cultura grega, e ele vai, através dos contos dele ali, explicar um pouco de como era a cultura dos gregos, tá? Enfim, o que é importante falar também é que tem uma aula no cursinho aqui do professor Denner de literatura, onde ele vai tratar os poemas de Homero, né, que é a Ilíada e a Odisseia. Eu recomendo muito você assistir, se você ainda não assistiu, tá? Bom, depois disso tem um período arcaico, que é um período de fortalecimento dessas polis gregas, tá? Depois da antológica Guerra de Troia. Depois disso, desse fortalecimento do período arcaico, né, onde as cidades se estabelecem, existe um momento onde a Grécia ela é meio que dominada pelos atenienses, tá? A cidade de Atenas assume o poder assim e tem uma forte influência aí é o período clássico, onde nós temos um crescimento absurdo nas artes, né? Tipo, se você olhar no mesmo período, né, os egípcios vão estar fazendo umas artes tipo uns caras paradinhos assim, né? De lado, tipo 2D, tipo você fazendo desenho do bonequinho de pau na aula de artes. E os gregos já estão chegando, tipo, no Discóbulo de Miron, que é aquela coisa que o cara tá com um disco na mão, assim, uma estátua bem famosa, inclusive, né?
Enfim, os caras chegaram num nível de arte, assim, de pensamento absurdo, uma coisa muito bacana, tá? De se estudar. E aí, o último período, o helenístico, né? Com essa notoriedade da Grécia, automaticamente os povos começam a querer invadir a Grécia, e enfim, vai ter toda uma questão. E no período helenístico, né, os gregos são meio que espalhados e a cultura grega se difunde pelo mundo, influenciando o Império Romano e até nossas vidas aqui hoje, né? Eu lembro que ano passado eu dei aula no cursinho e tinha um menino que ele tinha uma tatuagem. Eu fui dar uma aula de mundo grego, eu olhei, eu vi a tatuagem e falei, mano, sua tatuagem tem a ver com o mundo grego, que era uma referência clara, né, ao estilo de pintura grega desse momento da história. Enfim, vamos continuar. Bom, período pré-homérico, tá? Período de formação dos povos gregos, tá? Que vai mais ou menos de 2000 de Cristo até 1200. Não se preocupe com datas, o Enem, ele dá as datas para você, tá? O que o Enem pede de você é reflexão, é você conseguir enxergar como era a forma de vida e o que levou aquele povo a ser daquela determinada forma, tá? Então, quando eu falo de território, o território vai influenciar na economia. Então, isso é importante, você ter essas sacadas, sabe? De por que as coisas são como são, tá? Bom, no período pré-homérico eu falei muito da ilha de Creta. A ilha de Creta, né, que é ao lar do povo Egeu ou os Pelasgos, que significa povo do mar, tá? Essa ilha que está circulada aqui é uma ilha que está próxima ali ao território da Grécia. Enfim, era um povo muito bem desenvolvido, um povo que inventou diversas coisas, eram ótimos artistas, comerciantes muito, 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 muito forte também ali em toda a região. Enfim, e esse povo, que era muito igualitário, inclusive, né? As mulheres tinham muito espaço dentro da cultura cretense. Esse povo vai começar a expandir, né, os seus horizontes ali para dentro da Grécia. Era um povo pacífico, um povo muito inteligente, muito voltado para o comércio, tá? Bom, então, continuando aí dentro dos cretenses ainda, eles tinham uma questão muito importante também, que é a questão da mitologia, que influenciou muito os gregos, né? Então, você tem um Minotauro, que dentro da cultura cretense, ele era um deus, ele era muito legal, um cara tipo show de bola. E quando você vê os filmes que falam sobre a cultura grega, o Minotauro é sempre apresentado como um bicho ruim, né? Por quê? Porque tem um pouco a ver da rivalidade dos gregos com os cretenses. Então, até mesmo um deus dos cretenses é pintado como um monstro, né? Um inimigo do ponto de vista dos gregos. Enfim, mas Creta é muito influente dentro da cultura grega, tá? Bom, e aí tem os povos indo-europeus que eu falei, os descendentes de Helen, né? Que eles acreditam que vieram da mesma descendência, tá? E dentro disso tem 4 povos, que são os aqueus, os dórios, os jônicos e os eólios, tá? Esses 4 povos que fazem parte dos helenos vão invadir o território grego em períodos diferentes, tá? O que é importante entender é que os dóricos e os aqueus são mais fortes no sentido de gostar mais de batalha, de militarismo. Os eólios e os jônicos são mais pacíficos, tá? Quem é da música aí conhece os 7 modos gregos, eu que toco um pouco de guitarra. Então, enfim, os modos gregos dentro da música são escalas e eles têm os nomes justamente desses povos. Enfim, é papo para outra aula. Vamos lá. Então, o primeiro povo que vai invadir são os aqueus, eles são bem fortes. E eles vão invadir a região do Peloponeso, que é aquela parte que eu falei, que é como se fosse uma ilha, né, que está fora assim do território da Grécia continental, tá? Depois vem os eólios e os jônicos, que vão se fixar na região da Grécia continental, né? Que aí ficou conhecida depois, né? Eles são os descendentes da cidade de Atenas. Enfim, continuando, os aqueus fundaram cidades importantes como Micenas e Tirinto, que tem uma importância muito grande dentro da Grécia Antiga. E, enfim, essas cidades eram muito fortes no militarismo e vão criar uma grande rivalidade com os cretenses. Inclusive, eles vão destruir Knossos, que é a capital da cidade, da ilha de Creta em si, né? E aí tem até a questão da cultura creto-micênica, que é muito conhecida. Enfim, é a união desses 2 povos. O pessoal de Micenas vai dominar Creta e vai misturar as culturas ali. Continuando, enfim, essas cidades são muito importantes nesse momento, porque vão ter diversas guerras, tá? Entre gregos, cretenses, ou entre gregos e gregos, tá? Vão ter muitas confusões, enfim. E aí a gente vai chegar num período, né, quase no final ali do pré-homérico, onde vai ter um evento em si, que é narrado no filme Troia, né? Que é um concurso de beleza que vai acontecer na Grécia, em homenagem a uma deusa, né?
E, enfim, vai ter toda uma confusão, eles vão convidar é, o príncipe de Troia para fazer parte do júri, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque a aula do professor Denis está muito completa sobre isso, eu recomendo muito você assistir, tá? Mas, enfim, tem um mal-entendido lá, o príncipe Paz, ele sequestra Helena, que era uma mulher muito bela, para ele era extremamente bela, né? E os gregos vão ir até Troia para recuperar essa mulher, essa Helena, né? Por quê? Porque essa mulher era casada com um rei chamado Melelau, né? E esse Melelau era irmão de um rei chamado Agamenon, que era um rei de cidades gregas. E eram reis muito fortes, que tinham influência muito grande sobre os gregos. Então, quando acontece esse roubo, esse rapto de Helena, eles ficam extremamente bravos, né? Melelau, porque ele estava sentindo seu orgulho ferido, porque a mulher dele foi embora, e Agamenon, porque Agamenon era um rei muito poderoso dos gregos e o sonho dele era dominar a Grécia como um todo e expandir os horizontes, tá? Tinha uma ideia mais imperialista. Então, foi-se uma desculpa para acontecer uma guerra, a Guerra de Troia. Então, dica para você, meu querido, não mexa com a mulher dos outros, tá? Dá confusão. Tem essa Guerra de Troia, onde mais de 30 mil gregos atravessam o mar Egeu para a cidade de Troia, né? Aí tem essa guerra que dura mais ou menos 10 anos. Os gregos não conseguiam vencer, as fortalezas de Troia eram muito fortes, né? E ali tem grandes heróis como Aquiles, Heitor, que degladiam por diversos anos, tá? O que é legal também falar é que esse momento é um momento que mostra o sede de poder do homem, sabe? Então, as histórias de Homero, né, elas têm um caráter muito reflexivo, tá? Então, a desculpa que Ulisses, o rei de Ítaca, que a gente vai falar mais dele, usa para levar o herói Aquiles para a guerra é a seguinte, cara, se você ficar aqui na Grécia, tranquilinho no seu canto, ninguém vai lembrar de você daqui a uns anos. Mas se você for para aquela guerra, vai ser a maior guerra da nossa época. E vão falar de você por milhares de anos. Então, a sede de ser lembrado, a sede de poder foi o que acabou levando Aquiles e outros guerreiros para essa que foi a maior guerra da época, tá? Como eu falei, a guerra dura 10 anos, Troia acaba perdendo com o presente de grego, nessa expressão bem popular, com a ideia do cavalo que Ulisses teve, né? Então, dica para você, se você tiver no meio de uma guerra ou com a galera meio desconhecida por perto, não bebe para ficar ruim não, tá? Os troianos beberam para comemorar, ficaram tudo bêbados e aí os gregos invadiram através do cavalo de Troia e aí você já sabe como é que é o resto da história. Enfim, com o fim da guerra, os gregos voltam ao seu posto, né? E, enfim, é um momento difícil, porque como muita gente morreu nessa guerra, as polis ficam enfraquecidas, tá? Aí surge a Ilíada, que é o momento onde Ulisses volta para casa, que é Ítaca, né? Que é bem distante, tipo Troia aqui, Ítaca é muito distante, tem que passar pelo mar todo. Enfim, leva 10 anos para Ulisses voltar para sua casa, ele não gostava dos deuses, então ele é meio que provado, desafiado pelos deuses. Tem todas essas questões, tá? A mitologia grega é muito vasta e muito interessante. Bom, depois da guerra de Troia, o povo volta, né? E nesse momento onde as cidades estavam mais enfraquecidas, porque muitos homens morreram na guerra, é uma oportunidade para invasões. Então, sempre que tiver uma guerra civil, em qualquer lugar que seja, vai ser uma oportunidade para outras pessoas más invadirem, né? E foi o que aconteceu. Desses mesmos descendentes de Helen, os dórios, povos dórios, invadiram a Grécia, né? E lembra que eu falei para você que os aqueus e os dórios eram mais militaristas e os eólios e os jônios mais pacíficos? Bom, nesse primeiro momento, os aqueus estiveram na Guerra de Troia, né? E meio que forçaram os eólios e os jônios a participarem. Quando eles voltam da Guerra de Troia enfraquecidos, os dórios invadem a Grécia. E também eram militaristas. Então, eles saem varrendo diversos lugares e se estabelecem ali na Grécia, tá? Lembrando que o povo conhecido como os espartanos vem justamente dos dórios. Então, os dórios são os descendentes dos espartanos, que a gente vai conhecer mais para frente, tá? Esse período de invasão dos dórios, vai ser conhecido como a primeira diáspora. Ou seja, é o momento onde tem uma invasão muito bruta, né, com muitas mortes, expulsões, pessoas sendo escravizadas, mulheres sendo violentadas, enfim. Esse período é conhecido como a primeira diáspora, porque o povo grego vai se espalhar para as outras ilhas e por outros lugares, criando novas polis, né, para tentar fugir dessa sede de poder dos dórios, tá? Aí a gente vai para o período homérico, ou seja, o pré-homérico,
essa questão de como o povo grego se estabelece, e o Homérico, a gente já vai contar como essas cidades que se estabeleceram se desenvolveram, tá? Bom, o Homero, como eu falei, ele conta a Ilíada e a Odisseia, né, que é a Guerra de Troia, e também a volta de Ulisses ou Odisseu para sua cidade, tá? Recomendo muito assistir. Aí, no período homérico, né, a gente tem esse momento que a gente conhece como a primeira diáspora. Então, o povo se espalhou. Essas novas modalidades de cidades são conhecidas como genos, né, que são pequenas comunidades onde tem um patriarca, e aí quanto mais próximo do patriarca você for, melhor a sua condição social, tá? São grupos pequenos, tem gente que é rica, tem gente que é agricultor, e ali o pessoal vai vendo de forma coletiva, né, cultivando cereais e pastoreando animais, tá? Bom, então o pater, essa figura do patriarca, ele tem um poder muito forte dentro da sociedade, tá? Enfim, continuando também sobre essa questão, os eupátridas, né, são um povo que tem algum tipo de parentesco com o páter, então são os mais ricos, né? Então, a primeira noção de burguesia vem dos eupátridas, tá? Da mesma forma, tem os georgóis, ou agricultores, que são a classe mais pobre da sociedade. Enfim, os gêneros começam a se unir, depois de um determinado tempo, para formar tribos mais fortes e conquistar outros lugares, e aí a gente começa a ter a formação das primeiras cidades, de polis mesmo, tá? E nesse momento aqui começa a ter muita briga, muita confusão, muita guerra, como sempre, e o povo mais pobre vai novamente se espalhando, né? A escravidão vai crescendo, a fome vai crescendo, e esses conflitos geram a segunda diáspora. E aí você tem mais um momento de espalhamento, de surgimento de novas polis, né? De pessoas indo para outras ilhas e outros cantos ali dentro daquela região do mar Mediterrâneo, ok? Depois a gente tem o período arcaico, tá? O período arcaico é esse momento onde as cidades Esparta e Atenas vão ter um papel muito importante, vão tomar a hegemonia, o poder dentro dos gregos e se desenvolver, tá? Bom, então, esses gêneros eles vão evoluir para cidades-estado, tá? É um momento muito interessante da história. E, enfim, vão ter muitas rivalidades, muitas guerras, muitas lutas por poder, e aí Esparta e Atenas vão sobressair como as duas mais fortes, tá? E, enfim, elas começam a degladiar entre si. Como eu falei, os gregos não eram unidos, né? Mas tinha alguns fatores culturais que propunham uma trégua ali para que eles se reunissem, tá? Como língua, crença, cultura, etc. Uma coisa que fez parte dessa cultura, do fornecimento dessa cultura, é justamente as Olimpíadas, que surgiu em 776 a.C., a primeira edição, e eram feitas de 4 em 4 anos, em homenagem ao deus Zeus, que é o deus mais forte dentro da cultura grega, tá? Lembrando que os deuses gregos, eles são diferentes dos deuses, por exemplo, da Mesopotâmia e também do Egito, que são deuses assim intocáveis, muito fortes, né? Os deuses gregos, eles são mais parecidos com os homens, eles sentem ciúmes, eles se relacionam com os seres humanos, e aí nascem semideuses como Hércules, Teseu e outros, tá? Tem um filme chamado Fúria de Titãs, que é bem interessante de ver, ele é bem exagerado assim nos fatores, mas é legal assistir para ter uma noção de como eram os deuses, tá? Eles são muito semelhantes aos homens. Então, isso tem a ver até mesmo com a cultura em si. Por quê? Porque se, por um lado, os egípcios e mesopotâmicos, né, os povos da Mesopotâmia, eles tinham essa relação como Deus muito distante, criavam esculturas e lugares monumentais, os gregos, que têm uma cultura mais próxima, mais humanista, tá? Essa primeira noção, até mesmo as construções, os monumentos vão ser mais próximos, né, da ideia do homem, até porque o grego tinha essa coisa da beleza ideal, de perseguir a beleza, etc. Para outra história. Bom, então as Olimpíadas eram uma trégua que acontecia e os povos disputavam ali essa, eita, até me enrolei aqui. Enfim, esse evento que reunia algumas modalidades de esportes e que trazia algum tipo de glória ali para os grandes atletas gregos, tá? Enfim, continuando, os atenienses foram muito fortes nesse momento, tá? Cresceram muito. Os espartanos também se desenvolveram muito, as cidades tiveram uma hegemonia muito grande, só que eram completamente opostas. Esparta mais militarista, tá? Assista o filme 300, você vai entender que a molecada desde pequena já entrava na guerra, não lutando, mas assim dentro de um plano de carreira militar. Enfim,
a mulher não era tão respeitada nesse espaço, tão respeitada no sentido de ter voz, tá? Mas ela era bem respeitada até. E aí os atenienses, né, com a coisa mais de estudo, queria ser a escola da Grécia, enfim. Bom, e aí a Grécia vai passar por diversos conflitos, diversas lutas, né, principalmente com os persas. E o que é interessante perceber é que que os atenienses vão tomar esse protagonismo, tá? Muito pelas culturas, pelas artes e por não ser tão violentos, o que possibilitou a eles investir tempo em outras práticas, em fazer outras coisas, tá? Enfim, essas são as características mais importantes, as cidades mais importantes. Então, você tem Atenas muito mais voltada para os estudos, né, para as artes, você tem Esparta mais para o militarismo e para as grandes conquistas. Enfim, indo já para o período clássico, né, nós temos um momento de muitas guerras, tá? Essas cidades estavam bem estabelecidas, brigavam muito entre si, só que o mundo grego já chamava muita atenção pela força que tinha, tanto nas artes, quanto no militarismo, quanto no comércio, né? O povo do mar, que vem dos cretenses. Enfim, os gregos estavam muito bem vistos, o que chamou a atenção dos persas, que estavam tentando dominar o mundo como um todo, tá? E aí, aproveitando, eu deixo uma recomendação, uma série que tem no YouTube chamada Grandes Civilizações. Essa série conta a história de uma forma animada, tipo, em desenho, é bem legal, bem dinâmica, e vídeos curtos, tá? Das grandes civilizações antigas. Então, tem persa, egípcio, chineses, gregos, tem todas essas galera, tá? Todos o pessoal. E é bem legal ver. Bom, e aí os gregos começam a chamar muita atenção dos persas, os persas começam a invadir, tá? Primeiro na figura do rei Dario, depois o rei Ciro, não, desculpa, o rei Ciro, depois o rei Dario. Enfim, o Império Persa, que já era uma coisa muito grande, começou a invadir a Europa e bater muito de frente com as polis gregas, começou a encontrar resistência. Então criou-se aí uma rivalidade e os gregos não quiseram baixar a cabeça, o que gerou uma série de confusões, tá? Então teve um dado momento que os persas invadiram, destruindo diversas cidades, né? Destruíram Mileto, destruíram várias cidades, foram rendendo povos, invadiram a Grécia continental, dominaram a Macedônia e começaram a descer para o Peloponeso. E aí os gregos se uniram como um todo, né? Principalmente com Esparta e Atenas, que eram as cidades mais fortes, e conseguiram derrotar ali os persas e espantar eles por alguns anos, tá? Mas aí a gente entra no contexto de justamente o filme 300, que é depois dessa trégua de 10 anos, o povo persa volta na figura do rei Xerxes, né? No filme é representado pelo brasileiro Rodrigo Santoro. Enfim, eles vêm devastando diversas cidades, invadindo muitos lugares, e unindo muitas pessoas, né? Então, o que é interessante é que os gregos estavam meio desacreditados que os persas iam voltar. Só que os espartanos, né, dentro das cidades gregas, eles que têm uma cultura mais militarista, sabiam que eles voltariam, né? Então, os espartanos tentam convencer as pessoas a irem lutar e não dá muito certo. Bom, e aí o que eles fazem é eles mesmos irem adiante, puxarem a fila, e aí é uma guerra emblemática, né, que foi ali no desfiladeiro de Termópilas, onde 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, enfrentam uma legião de persas e, enfim, fazem frente e seguram eles por um bom tempo, tá? Todos acabaram morrendo, inclusive o rei Leônidas. Enfim, se você ver o filme, vai dizer que um fugiu para contar a história e trazer os outros gregos. É claro, tem aquela romantização do cinema, mas fato é que isso deu tempo para que os outros gregos caíssem na real, juntassem um grande exército e aí sim derrotassem de vez o Império Persa, tá? E enfim, não foi fácil, eles estavam tomando uma surra e eles vão conseguir ali muito vencer batalhas estratégicas em lugares estratégicos que vão dar um espaço para eles crescerem e conseguirem ganhar tempo nessa guerra até o momento onde eles conseguiram vencer e de uma vez por todas espalhar, né, o Império Persa e tirar eles de perto do território grego, tá? Depois dessas guerras contra os persas, vai ser o momento de hegemonia dos atenienses. Como eu falei, os espartanos, né, foram para a guerra e se prejudicaram muito. Os atenienses, nem tanto. Então, os atenienses vão sair dessa guerra aí no seu período auge, né, de sua história, tá? Então, os atenienses, depois das guerras contra o Império Persa, eles vão unir e criar a Liga de Delos, né, que foi uma liga que eles usavam cidades
para formar um império, e era meio complicado, porque eles invadiam muito a questão de como era controlado essas cidades, realmente era um império. Atenas estava influenciando muito, o que gerou uma série de revoltas e muitas guerras, né? Enfim, foi uma história bem conturbada. Porém, tem um apogeu desse período grego, que é quando Péricles assume como rei, tá, de Atenas. Então, antes disso, nesse período conturbado, onde o Império Ateniense começou a ganhar forma, teve muitas revoltas, né? O povo tentou lutar por poder, e aí o governo, né, ateniense foi meio que cedendo alguns direitos para evitar os conflitos maiores, né? Bom, mas com Péricles, a primeira noção real de democracia começa a aparecer. Então, uma camada vasta da sociedade começa a ter opinião dentro do poder, dentro das decisões tomadas, né, pelo povo ateniense, tá? Então, foi um espaço interessante, de muito crescimento, né, de muitas obras públicas que Péricles fez, como, por exemplo, o Parthenon, que é um grande monumento da humanidade como um todo, a gente pode falar dele no outro momento. Se você tiver um tempinho, pesquise na internet Teorema de Fibonacci, ou o número áureo, ou o número de Deus, que você vai entender que o seu celular não tem o tamanho que ele tem à toa, tá? Que um livro não tem esse formato aqui à toa, que o seu cartão de crédito ou o seu cartão do bilhete único não tem aquele formato à toa, tá? Então, tem todas essas questões que a gente pode falar mais para frente. Enfim, o crescimento de muita amplitude na filosofia, nas artes, nas construções, enfim, foi um momento de muito crescimento, tá? O que deixou ali Atenas sendo como a escola da Grécia, né? E, enfim, essa cultura, esse momento grego, esse momento clássico da Grécia, depois, dentro das artes, é denominado como o classicismo, tá? Que depois vai se unir, né, e ser ampliado dentro do Império Romano, e esse período vai ser conhecido como período clássico, ou greco-romano, ou classicismo. Eu vou falar mais disso na aula de História da Arte, tá? Mas, enfim, Atenas teve um grande momento que influenciou muito a história como um todo, tá? Eu vou só falar aqui de Sócrates, Platão e Aristóteles, que são três filósofos incríveis, tá? Que até hoje tem uma grande influência, tá? Eu li muito das obras de Platão, inclusive, gosto muito dos diálogos dele e ensinam muito sobre, enfim, a nossa vivência, tá? A gente pode falar mais de filosofia em outro momento. Continuando, bom, dentro desse momento onde a Atenas era quem mandava na parada toda, os espartanos se organizaram com o Peloponeso. Então, na Grécia continental ficava Atenas e no Peloponeso ficava Esparta. Esparta se uniu ali, fez a liga, a Confederação do Peloponeso, tá? E aí começou a travar várias guerras contra esse imperialismo e crescimento ateniense. Então, mais uma vez, muitas guerras, muitas invasões, e aí teve um momento de paz, onde por 50 anos meio que todo mundo ficou numa boa, né, que é a paz de Nícias, esse período é conhecido assim, mas enfim, Atenas não respeitou, rompeu, tentou invadir territórios, e enfim, ela foi massacrada por Esparta. Esparta se preparou muito melhor, né, e aí numa batalha conhecida como a Batalha de Ergos Patamos, os espartanos varrem de uma vez o poderio dos atenienses em si, tá? Após isso, a cidade de Tebas, que teve uma união ali com Esparta, tem um momento muito forte, de muito crescimento, tá? E os dois meio que ficaram fortes até demais, né? E mesmo assim os atenienses tentavam meio que ainda lutar pelo poderio, tá? Mas as guerras continuam acontecendo, Tebas chega a vencer os atenienses, enfim, e os espartanos também caíram, são diversas confusões. Enquanto isso, a Macedônia estava de olho, né? O rei Filipe II esperava um momento onde ele pudesse invadir a Grécia e dominar a Grécia. E esse momento de muito conturbado dentro da história grega é justamente onde Filipe II invade de uma vez. Ele já vinha influenciando alguns acontecimentos ali, tá? Em algumas cidades, mas aí quando a coisa ficou assim, com Tebas, Atenas e Esparta se matando, Filipe II entra de vez e domina a Grécia como um todo, tá? E dá início ao período que a gente conhece como período helenístico, tá? Lembra que eu falei para vocês que a cultura dos helenos, né? Os helenos, povos helenos, que são aqueus, jônicos, eólios e dórios, esses quatro povos,
Eles eram indo-europeus e acreditavam que vieram da mesma descendente que se chamava Helen, helenos, tá? Povos helenos. Enfim, então esse período, né? Então você tem ali uma fusão dos povos helenos com o povo egeu, que seriam os cretenses. Tem um momento onde os povos helenos destroem os egeus, tá? E aí os helenos meio que tomam parte de toda a cultura da Grécia, tá? Então, esse período todo que aconteceu, onde os povos helenos dominaram a Grécia, ele se ampliou na cultura, na filosofia, na construção, em todos os outros aspectos. E aí, né, não querendo dizer que a cidade, a ilha de Creta influenciou, porque influenciou muito na cultura, tá? Mas isso foi remodelado dentro dos povos helenos e aí deu início ao helenismo, né, que é a cultura dos helenos. Enfim, depois desse período muito conturbado da história grega, a gente tem um período helenístico, né? Ou seja, os macedônios vão dominar a Grécia e vão difundir a cultura dos helenos, dos povos da Grécia, por todo o mundo, tá? Através da ampliação do seu império. Por quê? O rei Felipe II ele dominou a Grécia e o seu filho era Alexandre Magno, que mais tarde vai ser conhecido como Alexandre o Grande. E o que aconteceu foi que dentro de Atenas, né, tinham diversas escolas de filosofia. E aí, Platão foi mestre de Aristóteles, né? Aristóteles era macedônio e ele foi estudar em Atenas, tá? E depois Aristóteles foi o professor de Alexandre Magno. Então, muito da inteligência, da reflexão, das ideias de Alexandre Magno foram influenciadas por Aristóteles. Então, Aristóteles meio que ajudou, foi um grande mentor de Alexandre Magno. Por isso que ele tinha técnicas de guerra tão avançadas. Ele é um cara que pensava muito além do seu tempo. E por isso ele conseguiu construir o maior império até aquele momento da história, tá? Bom, Alexandre Magno tinha 20 anos quando ele assumiu o trono e começou uma grande empreitada pelo seu pela conquista do seu império, tá? Formou um grande exército, usando muito dos gregos ali. Ele se estabeleceu da Macedônia por toda a Grécia, chegou até o Egito e, por outro lado, foi até a Índia, tá? Quase do outro lado do planeta lá, quase no sentido China e Japão. Enfim, cresceu muito o império dele. Só que ele não tinha uma saúde muito bacana, né? E, enfim, continuando aqui no período helenístico, né? Ele criou a Liga de Corinto, que foi essa ideia de juntar o povo ali, né? Ele venceu os persas, que era um império que tinha muito poder, por mais que os gregos já derrotaram ele diversas vezes, expandiu o seu império por todos os cantos da terra, foi o maior império até aquele momento, tá? Porém, ele tinha muitos problemas de saúde, depois de 10 anos, com 30 anos, ele morreu, o seu império foi dividido entre seus generais, né? Só que os seus generais não souberam usar muito isso bem, enfraqueceram muito, perderam muito poder, e aí por volta de 197 a.C. até o finalzinho ali por volta de 30 a.C., os romanos eles vão aproveitar essa larga escala do Império do Império de Alexandre, né? E vão fazer o quê? Dominar todo esse império e utilizar muito do que eles já tinham construído para atribuir dentro do Império Romano. O que é interessante saber também é que os gregos pegaram muito das coisas, né? Os gregos, muito da cultura deles foi usada pelos macedônios, com Alexandre, e aí a gente chega no período helenístico de difusão da cultura grega, e aí os romanos vêm e pegam muito da cultura grega para o seu Império Romano, e aí a cultura grega influencia ainda mais em larga escala a humanidade como um todo, tá? O que eu tinha para falar mais ou menos era isso aí. Espero que vocês tenham entendido esta aula, tá? Ela vai ficar disponível aqui no YouTube para quem quiser assistir. Vou deixar um material de apoio aqui. Recomendo que assistam os filmes. Se tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo, eu vou ajudar, tá? E eu prometo, vou fazer uma aula de história da arte que vai ser muito interessante para vocês entenderem como é que a cultura
a história como um todo e as artes, ela influenciam desde o primeiro ser humano até a realidade que nós temos hoje aqui, tá bem? E provavelmente, se não tiver uma aula de filosofia, eu vou voltar para dar filosofia também, pelo menos para entender qual é o tipo de pensamento grego, tá? Eu acho que é importante fazer essa reflexão do pensamento grego na filosofia, porque ele tem dois momentos muito importantes. O primeiro momento é quando os gregos tentam explicar por que as coisas são como são, de onde surgiu, né? Como tudo começou, do que são feitas as coisas, esses tipos de perguntas. Já em outro momento, os gregos desistem um pouco disso e começam a tentar explicar por que o ser humano é da forma como ele é, né? E aí vem o período clássico, né? Principalmente com Sócrates, filósofos socráticos que vêm a partir de Sócrates. E o que é importante saber é que esse momento é interessante porque Sócrates ele leu uma frase no oráculo de Delfos. Delfos é mais uma dessas cidades gregas, né, dessas polis gregas, e estava escrito assim: conhece-te a ti mesmo. Então é muito legal esse tipo de reflexão, né? Conhece-te a ti mesmo. Às vezes a gente não conhece a nós mesmos, né? E Sócrates usava uma técnica para trazer luz ao conhecimento chamada maêutica, tá? Era meio como se fosse uma parteira, é uma técnica onde você ajudava a pessoa a dar à luz o conhecimento. Então, Sócrates fazia muitas perguntas para você refletir o que você pensava e ver se aquilo realmente fazia sentido para você, né? Então, a cultura grega ela é muito importante em diversos campos, como, por exemplo, do direito, da política, da filosofia, das artes, da música, da construção, da matemática, entre tantas outras coisas, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido a aula, tá? Me desculpa o tempo alongado, mas é um período, é um estudo, né? E sim, um conteúdo muito vasto, tá? Qualquer coisa, deixa o salve para a gente aí. É isso, muito obrigado, forte abraço, falou.